Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Max, sou professor de Geografia e hoje a gente vai falar sobre globalização. Vamos lá? Bom, turma, como eu disse, hoje a gente vai falar sobre globalização. O conceito de globalização ele é dado por diferentes maneiras conforme os diversos autores dos diversos ramos científicos, da geografia, da história, das ciências sociais, da economia, da filosofia, etc. Para resumir, a gente pode dizer que globalização é entendida como integração com maior intensidade das relações socioespaciais em escala mundial, que é instrumentalizada pela conexão entre diferentes partes do globo terrestre. É basicamente isso, porém esse conceito não se refere a um evento específico, a um acontecimento específico, como a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, mas sim a um processo longo e gradual. Com isso, a principal característica da globalização é o fato de ela estar justamente em constante evolução e transformação, de modo que a integração mundial se intensifique cada vez mais ao longo do tempo. O avanço realizado nos meios de comunicação e transporte proporcionou uma integração que aconteceu de forma tão intensa, mas tão intensa que se criou a expressão aldeia global. O termo aldeia ele faz referência a algo pequeno, algo minúsculo, algo que está perto, ou seja, tudo está perto no mundo globalizado. Bom, agora vamos falar um pouco das origens da globalização. O conceito de globalização ele surge ali por volta da década de 80, substituindo outros conceitos já existentes, mas que não abrangem tanto esse acontecimento como globalização, que era internacionalização e transnacionalização. Entretanto, a gente pode dizer que é uma prática muito mais antiga, uma prática da natureza humana, acompanhando a evolução do homem no que se refere ao transporte e à comunicação. Um bom exemplo disso na história é a Rota da Seda, uma rota comercial usada desde 200 a.C., que ligava Ásia, África e Europa. Outro exemplo importante, fundamental para a questão da globalização, e alguns defendem que a globalização se inicia aí, foram as grandes navegações europeias, a partir do século XV, que intensifica as relações comerciais, levando ao desenvolvimento do transporte, da cartografia e da comunicação. Portanto, a gente pode afirmar que globalização, de fato, se inicia no século XV e se consolida a partir da segunda metade do século XX, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, onde ocorre a criação de mecanismos diplomáticos e comerciais justamente para evitar o acontecimento de novas guerras mundiais e aproximar as nações umas das outras. Com isso, nasce a ONU, Organização das Nações Unidas, a fim de garantir e promover a cooperação internacional, cooperação política, social, econômica, cultural, etc. Uma integração total. A globalização ela cresceu num nível tão intenso e tão abrangente que ela afeta praticamente todos os setores sociais. Ela afeta todos os setores sociais, principalmente a comunicação, que se torna cada vez mais rápida e mais eficiente, o comércio internacional, cada vez mais abrangente, abrangendo cada vez mais nações ao redor do mundo, e a liberdade de movimentação. Porém, todos esses fatores vêm com diferente intensidade, dependendo do nível de desenvolvimento e integração ao redor do planeta. A globalização ela chega com menos intensidade em regiões com menos desenvolvimento econômico e social. A globalização ela possibilita a uma pessoa do interior do estado de Goiás ouvir músicas de outros países, de outros continentes, músicas do Japão, da Inglaterra, dos Estados Unidos, assistir filmes de outros lugares, usar roupas feitas em outros lugares, consumir alimentos de outros lugares. Esse é um dos benefícios da globalização, essa integração cultural que a gente tem com outros lugares, sem ao menos ter pisado nesses lugares. Porém, tem alguns questionamentos que a gente deve fazer. A globalização, ela aumenta a qualidade de vida? Ela chegou para todos? Essa integração da cultura, ela não faz
as localidades, as regiões perderem um pouco de sua cultura, dando lugar a uma cultura dominante, uma cultura mundial padronizada? E quais os efeitos da globalização nas indústrias, no trabalho, no comércio, em serviço? São questionamentos importantes que a gente deve fazer, indagando os efeitos, os impactos da globalização no mundo. Como tem benefícios, a globalização também tem malefícios, tem efeitos negativos. Um dos principais problemas causados pela globalização é a exclusão econômica e social. As informações, as tecnologias globalizadas e o acesso econômico, social e cultural não atinge a todos de forma democrática, o que favorece o acúmulo de riquezas para os mais ricos e dificulta o crescimento econômico dos mais pobres. Outra característica negativa da globalização parte do fator onde as grandes corporações, chamadas transnacionais, que são empresas com sede em um país, mas que se espalham, têm atuação e atividades por todo o mundo, elas se instalam em países subdesenvolvidos em busca de matéria-prima e de mão de obra barata, o que configura a origem da miséria e da fome no mundo. Outro problema causado pela globalização é a enorme dependência econômica dos países mais pobres para com os mais ricos, ocasionados pelo imperialismo político e econômico. Essa hegemonia, esse domínio de algumas nações, de algumas empresas sobre a economia mundial é chamada de imperialismo político e econômico. A ação de riquezas, ela intensifica ainda mais os problemas que eu falei anteriormente. De acordo com um relatório divulgado pela ONG Oxfam, no ano passado, no ano de 2019, mostra que 26 pessoas mais ricas do mundo possuem a mesma riqueza que os 3,8 bilhões mais pobres, o que corresponde a 50% da população. É um número muito alto e que só mostra os malefícios causados, a desigualdade social e econômica causada pela globalização atrelada ao capitalismo financeiro. Aqui nessa charge, a gente mostra bem isso, que a desigualdade proporcionada pela globalização, que ela não chega para todos. Vamos ver algumas imagens agora dos efeitos da globalização no mundo. Aqui a gente vê um McDonald's na cidade de Xi'an, na região central da China. Aqui a gente vê o McDonald's em Assuã, às margens do rio Nilo, lá no Egito. E agora vamos ver algumas outras imagens que mostram os malefícios, os problemas causados pela globalização. Essa charge é muito interessante. Ela mostra o antes da globalização e o depois da globalização para a população que vive em condição de miséria. Ou seja, não afeta nada, e quando afeta é para pior, é para trazer mais miséria. E esse é um questionamento que a gente deve fazer. A gente deve pensar em soluções para resolver esse tipo de problema, para a globalização chegar a todos de forma benéfica, de forma construtiva e não de forma precária. Aqui uma imagem que mostra a globalização no fundo e à frente a miséria. Isso é um claro fator da desigualdade social. Essa imagem mostra bastante isso. Igual eu falei anteriormente, poucos têm muito e muitos têm pouco. Isso é um problema muito grande que deve ser resolvido. E aqui, por último, a gente vê também essa questão da concentração de riquezas, essa charge que mostra aqui do lado direito um grande empresário, um grande capitalista, e ao lado esquerdo os trabalhadores, a população pobre, que dividem o pouco enquanto ele fica com o restante, com o muito. Bom, então é isso, pessoal. Eu deixo essas imagens mais para o questionamento de vocês, para ver o que vocês acham, o que vocês pensam sobre isso, se isso está de acordo com o conceito de globalização e pensar como que a gente pode resolver isso no dia a dia. Bom, então é isso. Bons estudos e até breve. Tchau, tchau.